Cartoleiros e cartoleiras, espero que vocês continuem assistindo os vídeos da Gazeta do Cartola e se estiverem gostando, se inscrevam no canal aqui no YouTube. Este vídeo aqui é muito importante, pois vai falar sobre como funciona o sistema de valorização nesta segunda rodada do Cartola FC, que é diferente de como foi na primeira rodada e será diferente da terceira e da quarta. Só a partir da quarta rodada que o sistema será padrão até o final do campeonato. E tem muita gente ensinando errado e outros que realmente não sabem como funciona e estão com dúvidas. Bom, vamos começar. Na primeira rodada, o sistema de valorização foi o seguinte, resumindo. Vamos apostar nos mais baratos porque mesmo com pouca pontuação eles têm tendência de valorizar. Se apostassem nos mais caros, eles teriam que fazer muitos pontos para valorizar. Vamos citar alguns exemplos. Fagner do Corinthians e Fred do Fluminense. O Fagner valorizou 4,69 cartoletas, o Fred 4,61. Mas o Fred fez quase o dobro de pontos do Fagner. Só que como ele custava 25 cartoletas e o Fagner 5, então realmente já se esperava mais do Fred para poder valorizar. Vamos agora a outro exemplo. O Thiago Heleno do Figueirense e o Diego Tardelli do Atlético Mineiro desvalorizaram 4,26 cartoletas. Mas vejam que o Thiago Heleno fez menos 3,70 pontos e o Diego Tardelli mais 1,10. Só que o Thiago Heleno custava 6 e o Tardelli 21, então se esperava muito mais dele. Bom, agora na segunda rodada o sistema de valorização será diferente. E por que será diferente? Antes, quero deixar claro que este vídeo eu vou citar nomes de jogadores apenas como exemplo. Este ainda não é o vídeo de dicas ou recomendações da rodada. Enfim, o Cartola utiliza uma fórmula que faça com que ao longo do campeonato os valores de cada jogador sejam correspondentes com a média da atuação deles em campo. Ou seja, se o Ronaldinho Gaúcho do Atlético Mineiro, que custava 25 cartoletas na primeira rodada, tiver uma média de 1 ou 2 pontos por jogo, ele vai caindo de valor até chegar a mais ou menos 4 ou 5 cartoletas. Enquanto um ainda desconhecido Bosquilha do São Paulo, que começou custando uma cartoleta, se ele tiver uma média de 10 pontos por rodada, logo ele que vai passar a custar as 25 cartoletas. Então, nesta segunda rodada, o preço dos jogadores tendem a se aproximar mais da média de pontuação que eles vão ter ao final da segunda rodada. Por exemplo, o jogador fez 15 pontos na primeira rodada, fez 5 pontos na segunda rodada, soma-se os dois valores, 20, divide pelos dois jogos, terá média de 10. Outro jogador fez 2 pontos na primeira rodada, e 4 na segunda rodada, soma-se 6. Divide pelos dois jogos, 3. Até aí, simples. O Cartola vai usar a fórmula deles para designar quanto deve custar um jogador com média 10 e quanto deve custar um jogador com média 3. Vamos à prática. O Renan do Goiás fez 17 pontos na primeira rodada. Se ele fizer 3 pontos na segunda rodada, ficará com média 10. Ele está custando 16 cartoletas. E nós já temos aqui jogadores que custam 20 cartoletas e que fizeram só 3 ou 4 pontos na primeira rodada. Ora, então o Renan não vai poder custar só 16 cartoletas que ele custa. Ele tem que custar mais. Aí que ele deve valorizar mais 3 ou 4 cartoletas, mesmo com uma pontuação baixa. Vamos a outro exemplo. Pegar o Douglas, do São Paulo, melhor jogador da rodada. Fez 22,10 pontos, valorizou quase 15 cartoletas. Vamos supor que ele faça uma pontuação baixa, 3,90 pontos. Ele terá somado 26 pontos em 2 jogos, média de 13 por jogo, e ele está custando agora 22,80 cartoletas. Vou mostrar uma coisa para vocês. Aqui nós temos uma tabela com os 20 maiores pontuadores do ano passado. Observem que o Ederson foi o jogador que mais somou pontos ao longo do ano, 258 em 36 jogos, o que dá uma média de 7 pontos por rodada. E aqui, nesta outra tabela,
também do ano passado, nós estamos vendo que o valor final dele no campeonato foi de 23,48 cartoletas. Ele começou custando 3 e terminou custando 23. Ou seja, é lógico que no decorrer do ano, o Douglas não vai manter esta média alta, mas na segunda rodada ele pode estar com uma média de 13 pontos e valorizar ainda mais, mesmo se fizer pontuação baixa ou mediana. Agora vamos para as desvalorizações. Temos aqui o Jadson e o Ronaldinho Gaúcho. Fizeram pontuação negativa e custam 18 cartoletas um e 15 cartoletas o outro. Desvalorizaram mais de 6 cartoletas cada um. Agora, não basta eles fazerem 5, 6, 7 pontos para valorizarem, porque a média deles ainda será baixíssima. Se eles fizeram -1 na primeira rodada, e se agora eles fizerem 6 pontos, a soma 5 dividido por 2, 2,5. Ora, e eles estão custando mais de 15 cartoletas? Então, o Cartola vai desvalorizá-los ainda mais. Mesmo eles, supostamente, fazendo mais pontos do que o Renan e do que o Douglas. Mas eu quero lembrar vocês que tudo isso é apenas tendências. Ninguém garante que o Renan vai fazer estes 3 pontos. Ele pode fazer -4 ou mais 15 de novo. O Douglas pode ser expulso e fazer -5 pontos. Ou pode fazer outro gol e fazer 8 pontos. O Ronaldinho pode se machucar e sair no primeiro minuto de jogo com 0 ponto. Ou fazer gol e dar assistência e pegar 15 pontos. E o Jadson pode repetir o -1,30 ou fazer 12 pontos. Aí vai ser coisa do jogo. Apenas significa que a tendência na segunda rodada, baseado nas últimas temporadas do Cartola, mostram que os jogadores que tiveram preço valorizado na primeira rodada apresentam tendências de valorização também na segunda rodada. Assim como os que tiveram preço desvalorizado na primeira rodada apresentam tendências de desvalorização na segunda rodada. Por isso, é errado imaginar que jogadores que tenham sofrido grandes desvalorizações na primeira rodada sejam as melhores opções para altos ganhos de cartolas. Na segunda rodada, é errado imaginar que os jogadores desvalorizados têm tendência de valorizar. Atenção! Apenas nesta segunda rodada. Logo, logo, a fórmula do Cartola será padrão e aí sim teremos uma outra tendência. Agora, uma exclusividade aqui do Cartola. Um detalhe muito importante, nunca ninguém falou sobre isso antes. Podem procurar e se acharem, me mandem que eu retifico aqui. Por exemplo, nós temos os jogadores que nem valorizaram muito e nem desvalorizaram muito. Todos estes aqui. E outros. O que acontece nesses casos? É que o Cartola espera que esta mesma seja a média de quanto custa um jogador pela sua média de pontos. Olha que interessante. O Kardec fez 6,90 pontos e só valorizou 0,13 e custa 21 cartoletas, porque é justamente esta média de pontuação que o Cartola imagina que seja do naipe de um jogador deste valor. Olha o Valência, fez 1,70 pontos e não desvalorizou. Por quê? Porque ele só custa 5 cartoletas. Ou seja, ao longo do jogo, dependendo de outros fatores, vai ser mais ou menos esta pontuação que vai se esperar de um jogador de 5 cartoletas. Para esta rodada, no caso destes jogadores, aí sim se emprega a lógica de que se eles fizerem mais pontos nesta rodada, vão valorizar, e se fizerem menos pontos, vão desvalorizar, porque eles estão praticamente, absolutamente, na média deles. Lógico que muitas coisas ainda vão influenciar ao longo do ano, como, por exemplo, a média geral de todos os jogadores do Cartola. Não significa que se todos os jogadores em uma rodada fizerem 10 pontos, todos eles vão valorizar. Não. E nem se todos fizerem pontuação negativa, todos vão desvalorizar. Também não. Ou seja, nunca teremos somente jogadores caros ou somente jogadores baratos.
É diferente um jogador fazer 15 pontos em uma rodada que todos também foram bem, do que ele fazer 15 pontos em uma rodada que todos foram mal. Agora, gente, pelo amor de Deus, tem muitas pessoas postando assim: pegue os 11 jogadores mais valorizados do Cartola. Não é assim. Tem jogador valorizado que vai fazer pontuação negativa, assim como tem jogador desvalorizado que vai fazer pontuação positiva. Dos 20 jogadores mais valorizados, se não me engano, 14 ou 15 vão jogar fora de casa. Por exemplo, o São Paulo, o Fluminense, o Inter e outros. Agora, atenção, isso vale somente na segunda rodada. Este vídeo que eu estou gravando sobre valorização e desvalorização funciona somente para a segunda rodada. Na terceira rodada, não vai mudar muita coisa, mas muda, porque o preço médio e a média de pontos dos jogadores começam a ser mais reais, e dessa forma, as mudanças de preço serão mais suaves. E mesmo assim, ainda haverá casos de jogadores que nem estrearam no campeonato. Enquanto a gente vai ter um grupo de jogadores na terceira, na quarta, na quinta rodada, outros estarão fazendo seu primeiro jogo e ainda estarão com o valor inicial do Cartola. A partir da quarta rodada, a pontuação passa a ser a base pela mudança de preços. Jogador que fez 1 ponto numa rodada e fizer 2 na próxima, valoriza. Jogador que fez 15 pontos numa rodada e fizer 14 na outra, desvaloriza. Para finalizar, eu preciso dizer que vocês não confundam pontuação com cartoletas. Em breve, eu vou fazer um vídeo discutindo exatamente isso. Vale a pena pegar um jogador valorizado nesta rodada, sabendo que a tendência é valorizar mais um pouco, mesmo se ele tiver pontuação baixa? Ou vale a pena pegar um jogador desvalorizado, que tem tendência de fazer mais pontos nesta segunda rodada, porém mesmo assim se desvalorizar? No próximo vídeo, eu vou fazer um debate com vocês sobre isso, pois vocês têm que refletir até que ponto vale a pena abrir mão de um jogador que pode pontuar mais por um jogador que pode valorizar mais. Entenderam a diferença? Galera, espero que vocês tenham entendido o sistema de valorização desta segunda rodada. Se tiverem dúvidas, postem aqui. Eu quero também deixar claro que eu usei estes jogadores como exemplo apenas. Este não é um vídeo de recomendações ou análises da rodada. Apenas exemplos de como vai funcionar a valorização nesta segunda rodada. E é isso aí, acompanhando o Gazeta do Cartola, vocês sempre estarão mais informados que todo mundo. Obrigado, um abraço e até o próximo vídeo.